Sejam bem-vindos. Meu nome é Wagner Serrano e esse é o canal Tudo sobre Tudo, onde falamos sobre os mais diversos temas, desde curiosidades históricas até os mistérios mais intrigantes do universo. E hoje, vamos falar sobre um fato que ainda intriga muitos brasileiros: a Operação Prato. Você já ouviu falar? Trata-se de um episódio ocorrido na década de 1970, na ilha de Colares, no Pará, que envolveu a presença de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, e uma intensa investigação por parte da Força Aérea Brasileira. A Operação Prato foi uma das mais intensas e controversas investigações sobre a presença de objetos voadores não identificados, OVNIs, na história do Brasil. A operação foi realizada pela Força Aérea Brasileira, FAB, em uma região remota do estado do Pará, no norte do país, conhecida como a Ilha de Colares. Os relatos iniciais sobre o que estava acontecendo na Ilha de Colares começaram a surgir no final dos anos 70. Moradores locais relatavam que haviam avistado luzes estranhas no céu, seguidas por episódios de paralisia, dor intensa e sangramento. Algumas pessoas acreditavam que esses fenômenos estavam relacionados com a atividade de uma espécie de chupa-chupa, uma criatura lendária que sugava o sangue das pessoas enquanto elas dormiam. Em 1977, o jornalista americano Bob Pratt, que estava no Brasil investigando casos de OVNIs, foi o primeiro a relatar sobre os acontecimentos em Colares. Pratt entrevistou várias pessoas que haviam sido atacadas pelos misteriosos objetos voadores e suas histórias eram assustadoras. Ele relatou sobre os efeitos das luzes, em seu livro, Perigos no Céu, publicado em 1979. As histórias sobre a Ilha de Colares rapidamente chamaram a atenção da FAB, que iniciou a Operação Prato em 1977. O objetivo era investigar e documentar a atividade de OVNIs na região. A equipe de investigação era liderada pelo capitão Wairange Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima, que reuniu um grupo de cientistas e técnicos para ajudar na investigação. Durante a Operação Prato, a equipe da FAB documentou mais de 300 casos de avistamentos de OVNIs na Ilha de Colares. Eles conseguiram capturar fotos e vídeos dos objetos voadores e até mesmo fizeram contato visual com eles. A equipe também entrevistou dezenas de moradores locais que haviam sido afetados pelos fenômenos. Os relatos dos moradores eram impressionantes. Muitos descreviam luzes brilhantes que se moviam rapidamente pelo céu, mudando de direção sem aviso. Algumas pessoas relatavam terem sido perseguidas pelos objetos voadores enquanto caminhavam na praia à noite. Outros afirmavam terem sido atingidos por feixes de luz que causavam dor e paralisia. A equipe da FAB também testemunhou vários casos de atividade OVNI. Eles viram objetos voadores em forma de charuto, esferas brilhantes e discos voadores com luzes coloridas. Em alguns casos, os objetos pareciam se aproximar da equipe, flutuando a apenas alguns metros de distância. Em outros casos, os objetos simplesmente desapareciam de vista. No entanto, a Operação Prato foi cercada de polêmicas. Muitas pessoas acreditavam que a FAB estava escondendo informações sobre a verdadeira natureza dos OVNIs em Colares. Alguns afirmavam que a FAB havia feito contato com seres extraterrestres e estava escondendo informações para proteger a população da verdade. Outros especulavam que os OVNIs eram na verdade aeronaves secretas do governo brasileiro, testando tecnologias avançadas em uma região remota. Além disso, houve relatos de que a FAB teria coletado amostras biológicas de moradores locais sem consentimento, supostamente para estudar os efeitos dos OVNIs em seus corpos. Essas acusações foram negadas pela FAB, mas a controvérsia permaneceu. Apesar das polêmicas, a Operação Prato foi um marco na história da ufologia brasileira. A equipe da FAB conseguiu documentar evidências impressionantes sobre a presença de OVNIs na Ilha de Colares, e muitas das histórias contadas pelos moradores locais ainda intrigam e assombram os ufólogos até hoje.
Alguns dos moradores de Colares que foram entrevistados durante a Operação Prato continuam a compartilhar suas histórias até os dias atuais. Um deles é o pescador Manoel Pereira da Cruz, que afirmou ter sido perseguido por um objeto voador enquanto pescava à noite na praia. Segundo Cruz, o objeto emitia uma luz forte que o cegou, e ele só conseguiu escapar mergulhando na água. Outro morador, o Biratã Pinheiro da Silva, relatou ter sido atingido por um feixe de luz enquanto caminhava na praia. Ele afirmou que a luz causou uma dor insuportável em seu corpo e que ele teve que ser levado às pressas para o hospital. Embora a Operação Prato tenha gerado muita controvérsia e especulação, ela continua a ser um dos casos mais bem documentados e intrigantes da ufologia brasileira. As histórias contadas pelos moradores de Colares e as evidências coletadas pela equipe da FAB deixam em aberto a questão sobre a natureza e a origem dos objetos voadores não identificados que assombraram a ilha de Colares na década de 1970. E assim termina a história da Operação Prato, um dos casos mais intrigantes da ufologia brasileira. As evidências coletadas pela equipe da FAB e os relatos dos moradores de Colares continuam a ser objeto de fascínio e discussão entre ufólogos e entusiastas de OVNIs até hoje. E você, caro espectador, já teve alguma experiência com OVNIs ou fenômenos inexplicáveis? Compartilhe conosco nos comentários abaixo e quem sabe seu relato pode ser contado aqui no canal Tudo Sobre Tudo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam conhecer um pouco mais sobre a fascinante história dos OVNIs no Brasil. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.